Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa continuação da nossa aula aqui no horário mais pertinente. Então, retomando, né, a gente vai agora fazer uma comparação entre as leis do campo elétrico que regem, né, aí o campo elétrico e as leis que regem as ideias do campo magnético. Quando a gente estudava campo elétrico, a gente viu aí no início do nosso curso que a distribuição de carga era dada por essa expressão aqui, né? 1 sobre 4πε0 dq sobre r quadrado, né? Na direção r chapéu, aonde o dq era justamente a minha densidade de carga, que dependia da dimensão do meu objeto, certo? E também da geometria que esse objeto tinha, né? Se era circular, se era cilíndrico, né? 1D, 2D, etc. Então, a distribuição de carga era geralmente dada por essa expressão aqui, onde tinha que resolver uma integral geralmente um pouquinho complicada, né? E dependia aí do nosso lambda dl, sigma dA, ou rho dV, variando aí geometria e dimensão. E, além disso, né, a gente viu também que para os casos de simetria no campo elétrico existia a lei de Gauss. Essa lei de Gauss, né, era uma simplificação do cálculo dessa expressão aqui do campo elétrico, aonde eu podia simplesmente considerar uma simetria, né, e aí colocar uma superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana ela envolveria uma dada carga e o meu campo, né, elétrico em relação a uma superfície fechada, ela ficaria relacionada com o produto escalar entre o campo e o meu diferencial de área. Né? A gente resolveu vários exercícios e viu que eu conseguia recuperar os casos calculados com a expressão acima, né, ali em cima. Bom, o que vale agora para o campo magnético? A gente já viu aí na aula passada, né, que a minha distribuição de corrente, certo, pela lei de Biot-Savart, ela vale aqui para essa expressãozinha, né, onde o μ0 sobre 4π é a constante do eletromagnetismo, e agora eu tenho um elemento de corrente, né, um IDS vetor orientação, né, justamente porque eu tenho aí o elemento de corrente, a corrente é um escalar, e para eu estar aplicando um produto vetorial, né, no IDS, eu preciso estar pegando um elemento onde a corrente está passando, né, que no caso é o elemento de fio, ok? E a gente consegue ver o seguinte, né, a comparação das duas expressões aqui, ó, se eu comparar justamente essa do campo elétrico com o campo magnético, ó, eu tenho uma constante, certo? Aqui também a gente tem uma constante. Perceba que o 4π está sempre envolvido aqui, ó. Ambas variam com o quadrado da distância na parte de baixo. Okay? E aqui eu tenho o elemento que produz o campo elétrico, que é a minha carga, e aqui eu tenho o elemento que produz o campo magnético, que é a minha corrente, certo? Então, as duas leis aí são extremamente parecidas, né? Basicamente, elas são aí uma constante, proporcionais ao inverso da distância em relação ao ponto, onde eu quero calcular o campo elétrico ou o campo magnético, e proporcional ao elemento que está produzindo o campo elétrico ou o campo magnético, no caso uma carga ou no caso uma corrente elétrica passando por um elemento de fio, no caso do campo magnético. Então, a gente tem justamente aí a analogia entre as duas leis, né? Lei do campo elétrico e a lei de Biot-Savart. A lei de Gauss para o magnetismo, né? Como é que funciona? A gente vai ver no próximo slide aqui, mas eu já vou adiantar que se eu aplicar a lei de Gauss, né, campo magnético escalar numa área fechada, isso vai ser zero, né? Por quê? Porque o campo magnético, a menor estrutura que a gente tem para ele é sempre um dipolo magnético. E um dipolo magnético fechado, né, a quantidade de linhas que entra, né, é igual à quantidade de linhas que sai. Então, é como se eu tivesse um fluxo magnético nulo dentro dessa região. Por isso que ela é zero. Né? Essa lei implica justamente aí na relação onde não existem monopolos magnéticos. A gente vai ver isso no próximo slide. E para remediar aí justamente a lei de Gauss ser nula, né, a gente tem o que a gente chama de lei de Ampère. A lei de Ampère é basicamente uma extensão da lei de Biot-Savart, né, no caso de simetrias, né, onde, por exemplo, eu vou pegar agora um produto escalar entre o campo e um diferencial de comprimento. Esse ds aqui, ele é um diferencial de comprimento, ok? E eu vou ter agora, ao invés de uma integral de superfície, eu tenho uma integral de contorno, que é o que a gente chama de integral de linha, ok? E é uma integral de uma dimensão, ela vai me dar justamente o comprimento do contorno, né? O comprimento da curva ao invés da área da curva. E ela é igual a μ0, que é a constante, né?
corrente envolvida. Esse I em V aqui significa corrente envolvida, né, pelo meu contorno, para minha curva de Ampère, né, que a gente chama curva amperiana. Então, ela é basicamente uma extensão da lei de Gauss, só que para contornos ao invés de áreas, ok? Beleza? Vamos tentar entender agora por que essa lei de Gauss para o magnetismo ela é zero. Olha só. Então, justamente por causa da inexistência dos monopolos magnéticos, ok? Ó, então, imagina aqui que eu estou pegando um dipolo magnético, que é a menor estrutura que a gente tem no magnetismo, certo? Ó, então, está aqui um ímã, né, com os polos norte e sul, as linhas de campo magnético saindo do norte e entrando no sul, né, uma linha fechada aqui. Imagina que eu pego uma região aqui, ó, uma superfície 1, ok? Então, ó, a linha que está entrando aqui é a linha que está saindo para cá. A linha que entra nesse pedacinho é a linha que está saindo para cá. Então, toda linha que entra, ela sai. Então, basicamente, o meu fluxo magnético ali, em relação a essa superfície, ele é nulo. A mesma coisa vale para outra superfície aqui, ó. Toda linha que entra, ela acaba saindo, né? Então, eu não tenho aí como se fosse uma carga líquida, né? Entre aspas, né? Ou uma linha líquida de campo magnético na superfície. Por isso que o meu fluxo magnético ali é nulo, certo? Se eu tivesse um monopolo magnético, talvez eu teria, né, justamente um fluxo ali, apenas uma coisa saindo ou apenas uma coisa entrando. Mas como no magnetismo a gente não existe monopolos magnéticos, né, a menor estrutura é o dipolo magnético, a gente sempre tem aí um contorno fechado, né, de linhas. Então, essa é a nossa lei de Gauss para o magnetismo, que a gente chama de segunda equação de Maxwell, né? As equações de Maxwell são as equações que regem o eletromagnetismo. A gente já tinha visto a primeira lá no curso de eletrostática, né? Quando eu falei aí de lei de Gauss e de dielétricos e capacitor. Aqui fica, então, a nossa segunda equaçãozinha de Maxwell aí, né? Onde a integral de uma superfície fechada, né, no campo magnético é sempre igual a zero, justamente por causa dessa condição de não existência de monopolos magnéticos. E para a gente calcular, então, né, o caso onde eu tenho simetrias no campo magnético, a gente vai usar a lei de Ampère, certo? O que significa essa lei de Ampère? Ela é o análogo, realmente, da lei de Gauss, só que para contornos ao invés de superfície. Então, a gente vai fazer aí algumas propriedades sobre a lei de Ampère. A gente vai usar ela sempre quando eu tiver simetria, né, com elementos de corrente. Né? Então, a propriedade básica dela aí é simetrias. A gente vai escolher uma curva fechada, né, um contorno C agora. Então, a diferença principal agora é que na lei de Ampère a gente usa curvas e na lei de Gauss a gente usava superfícies. Qual é a diferença? Então, olha só, vou escrever aqui, ó, curvas. Né? Então, imagina que eu tenho aqui uma curva retangular, né? Com um lado A e um lado B. Né? Quanto vale o contorno dessa curva retangular? Né? O contorno é igual ao perímetro. Né? Então, é 2A mais 2B. Certo? Esse é o contorno aqui desse retângulo. Se eu tivesse um círculo, por exemplo, certo? De raio R, o contorno, né, ou seja, o perímetro, né, ele vale 2πr. Ok? Então, agora eu estou lidando com contornos. Se eu estou lidando aqui agora com áreas, né, só para a gente pegar aqui o gancho da diferença. Então, imagina agora que eu tenho a mesma ideia aqui, né, um retângulo de lados A e B, certo? A área agora, ela é A vezes B. Né? Perceba que é bem diferente aqui, né, do meu perímetro. E se eu tiver um círculo, de novo de raio R, um círculo, certo? A área será πr ao quadrado. Então, essa é a diferença, né, aonde a gente tem aqui para curvas e áreas. Então, na lei de Ampère, a gente vai usar curvas, né? O meu elemento é um elemento de comprimento, e na lei de Gauss a gente usava áreas, porque o meu elemento era um elemento de área. Ok? Só para ficar claro aí a diferença de uma coisa com a outra.
E esse elemento ds, né, que aparece aqui na expressão, né, tá aqui a minha lei de Gauss, minha lei de Ampère, perdão, aqui embaixo, ó, o elemento ds, que está aqui, ele é o comprimento dessa curva fechada. Beleza? O termo I-env, ele é chamado de corrente envolvida, né, por essa curva fechada. Então, se estiver passando uma corrente aqui dentro, essa corrente está envolvida, né, ela está englobada aí por essa minha curva fechada. O termo μ0, né, é a nossa constante aí do eletromagnetismo, né, permeabilidade magnética do vácuo, que vale aí 4π vezes 10 a menos 7, né, ou 1,26 aproximando aí, vezes 10 a menos 6, Tesla vezes metro sobre ampere. E o símbolo de integral fechada Czinho, né, ele funciona basicamente como a gente tinha na lei de Gauss, né? Dificilmente eu vou ter que resolver essa integral, né? Porque ela geralmente vai dar um contorno fechado. Então, se eu souber o comprimento desse contorno, eu já posso substituir direto, né, a integral da curva ds pelo valor do contorno, e aí tudo fica bem mais simples de ser calculado. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, né, como é que funciona então a lei de Ampère. Imagina aqui que eu tenho 3 correntes, certo? Ó, corrente I3, corrente I2 e corrente I1, ok? Apenas as correntes I1 e I2, elas estão envolvidas pela curva, certo? Ó, então, essa curva aqui, ó, esse formatinho de feijão em vermelho, ela é a minha curva de Ampère. Então, o I3 não está envolvido, né? E aí, o que que eu tenho? Eu tenho uma corrente subindo e uma corrente descendo, né? Lembrando aí da notação, o que está com um pontinho saindo, né? Ela está saindo do plano, e o que está com um xizinho está entrando no plano. Então, essa corrente aqui é positiva, e essa corrente aqui é negativa, né? Então, corrente I1 positiva, corrente I2 negativa. A minha corrente envolvida total seria I1 menos I2, né? Porque elas são aí correntes concorrentes, né? Fica aí mais um trava-língua aí para a coleção de vocês. Então, essa é a minha corrente envolvida. Na hora que eu vou calcular a lei de Ampère, lembrando que eu tenho um produto escalar aqui dentro, certo? Ó, B escalar ds. Esse produto escalar, né? Lembrando que eu tenho que aplicar aí a formulinha, né? É um B cosseno θ ds, ok? Então, como se eu estivesse pegando, né? Aqui, ó, o ds, ele é o elemento que é tangente à curva, certo? Então, qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, né? O meu ds vai estar tangente. Esse ds pode ser chamado de dl também, tá? O L e o S aí são análogos para comprimento. E aí o que a gente vai fazer? Eu preciso definir o que eu chamo de sentido de integração, né? Como nós vimos aí na aula passada, eu posso usar a regra da mão direita para relacionar corrente e campo magnético. Então, o meu polegar, né, ele vai dar o sentido da corrente, e os meus dedos, eles vão dar aí o sentido de giro do campo magnético ao redor da corrente. Se a corrente está saindo do plano, o meu campo magnético está girando no sentido anti-horário. Se minha corrente está entrando no plano, o meu campo magnético está girando no sentido horário, ok? Então, a gente tem aí justamente a regra da mão direita para estar definindo aí o que eu chamo de sentido de integração. Nesse caso, né, como as correntes estão saindo ou entrando no plano, né, eu vou saber aí que o vetor B, ele vai estar no plano da curva, né? Então, aqui, ó, se a corrente está saindo, certo? Ou entrando, o B, ele vai estar justamente no plano da curva, né? Porque a relação aí entre a corrente e o campo magnético é uma relação de perpendicularidade. Então, o sentido de integração está mais relacionado com as correntes, certo? Então, se uma corrente ganha da outra, né? Então, na hora que eu faço aqui essa relação I1 menos I2, imagina que I2 ganhou, né? Então, a minha corrente envolvida, ela é negativa, né? Então, o meu sentido de integração, ele seria horário, ok? Se a minha corrente I1 fosse maior que a corrente 2, então a corrente que ganhou, né, na relação aí líquida do balanço, né, seria a corrente que está saindo. Então, o meu sentido de integração, ele seria anti-horário, certo? Esse sentido de integração, ele define apenas o ds, certo? Então, horário ou anti-horário teria aqui a relação do produto escalar, né, para relacionar esse ângulo θ aqui, ó, entre o campo magnético, que está no plano da curva, e o meu dszinho ou dlzinho, né, na hora de estar calculando aí a minha lei de Ampère. Para ficar mais claro isso, olha só, a gente tem justamente aqui a relação do sentido de integração, né? Então, eu posso chamar tanto de ds quanto de dl, né? Tanto faz aí, né? A relação de elemento de comprimento. E olha só o que significa o sentido de integração.
Quando eu abro o produto escalar, né, ficou um BDS cosseno θ ou BDL cosseno θ, ok? E aí o que acontece? A minha corrente envolvida é essa corrente que está aqui dentro. Ó. Ela está saindo do plano, certo? Então, a corrente saindo do plano, eu sei que o campo magnético que ela está gerando está sempre no sentido anti-horário. Então, esse é o campo magnético que essa corrente saindo está gerando, ok? Aí, girando no sentido anti-horário. Aqui a mesma coisa, né? Estou representando de novo aqui o campo magnético, girando no sentido anti-horário. E o meu elemento de comprimento, né, o meu ds, o que acontece com ele aqui? Eu vou escolher um sentido de integração. Então, aqui eu escolhi um sentido onde a minha curva, que é essa linha, circunferência preta aqui com as setinhas, certo? Ó, o meu elemento ele está coincidindo com o campo magnético. Então, nesse caso, se o dl coincide com o campo magnético, o ângulo entre o elemento de deslocamento e o elemento de campo magnético, ele é zero, porque os dois elementos são paralelos. Então, nesse caso aqui, ó, esse cosseno seria um cosseno de zero, né, que é 1, ok? Porém, esse sentido de integração, ele é arbitrário, né? Eu poderia escolher o sentido contrário, por que não? Então, nesse caso do sentido contrário, olha só, o dl, ó, ele está antiparalelo ao campo magnético. Ok? E aí, nesse caso, o que acontece? Temos um ângulo de 180 graus entre os dois. Certo? Quando eu calculo o cosseno de 180 graus, esse cara vai dar menos 1. Né? Ah, professor, mas o resultado vai dar negativo. Meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Bom, como o sentido de integração é arbitrário, né, você pode encontrar o sinal positivo ou negativo. E aí o que acontece? Ah, mas a corrente estava saindo, né? O campo tem que ser positivo. Então significa que você escolheu o sentido de integração arbitrário de maneira oposta, né? Basta você inverter aí o sinal no final do cálculo, né? O sentido de integração, a princípio, ele é arbitrário porque se eu tiver muitas correntes envolvidas, né, a princípio não dá para saber qual é a direção exata que o campo vai estar girando. Então, eu escolho um sentido X, por exemplo, né, calculo, e aí eu vejo no final qual é o balanço líquido das correntes, e aí vejo se a direção que eu escolhi, né, o sentido que eu escolhi, perdão, está correto, né, invertido ou não. Isso aí serve apenas para a gente calcular em relação ao sentido de integração. Olha só esse exemplo C aqui. Né? Então, eu tenho uma região, ó, diferente agora, né, da minha corrente, né? Essa corrente aqui, ela não está envolvida pela superfície de Ampère, né? Nesse caso aqui, ó, se eu calculo a lei de Ampère, ela é zero, né, em qualquer pedaço. Por quê? Ela é zero em vários pedaços aqui, ó. Então, se eu faço nesse primeiro pedaço, né, aqui eu teria uma relação de ângulo, né, entre o campo B e o DL, né, mas a minha corrente envolvida é zero. O mesmo vale para esse pedaço circular aqui. Né, ó, o ângulo entre o B e o DL ele é zero, eu teria um produto escalar ali com um valor não nulo, porém a corrente envolvida é zero. Nesse outro caso aqui, ó, olha só, o campo e o DL, eles são perpendiculares. Quando eu calculo o cosseno de 90, ele é zero. Então aqui a lei de Ampère é duplamente zero, pela corrente e pelo produto escalar. Aqui é a mesma coisa, né? A lei de Ampère também duplamente zero pelo campo, né, e pelo produto escalar e pela corrente. Aqui também, de novo, né, ó, o sentido de integração. Então, aqui eu tenho 3 correntes, né? Então, eu estou fazendo justamente aí essa escolha em relação à corrente líquida, né? Então, aqui eu escolhi arbitrariamente o sentido anti-horário, né? Uma corrente, tenho 2 correntes para cima e uma corrente para baixo, certo? Então, aqui está o meu sentido de integração, a minha curva amperiana. E o meu campo magnético vai estar no plano da curva e o elemento dl, né, relacionado aí com o sentido de integração. Ok? Um exemplo agora, né? Vamos calcular aí o campo B na vizinhança de um fio longo percorrido por uma corrente I. Então, a gente já fez esse cálculo
lá para o Biot-Savart, né, no exemplo aí da aula passada. Então, imagina que eu tenho um fio aqui, ó, certo? E aí eu escolho uma superfície de ampere aqui de raio R, ok? Ó. Então, o Rzinho que está aqui, ó, ele é o raio da minha curva amperiana, ok? Então, toda a corrente está envolvida, né, está incluída aí na minha curva. O campo B, ele tem o mesmo sentido, tangente à curva, né? Então, como a minha corrente está saindo, o campo B está girando no sentido anti-horário, e o sentido da minha curva amperiana, né, também está aí coincidindo com o campo B. Né? Então, eu escolhi um sentido aonde a minha curva de Ampère está coincidindo com o campo magnético, então o ângulo entre elas é zero, né? Elas estão aí paralelas em qualquer sentido, né? Então, se eu pego aqui está o campo magnético, se eu pegasse em outro ponto, e está aqui o meu ds também nesse mesmo ponto, né? Eles são tangentes aí à superfície. Então, eu vou ter sempre um cosseno de zero aqui, né? Relacionado com o campo B e o elemento de comprimento na relação dessa curva amperiana. Quando eu jogo na expressão, né? Então, BDS ficou integral de contorno fechado B cosseno θ ds, né? Esse cosseno aqui vai para 1. Então, ficou BDS. Lembrando, ó, eu não preciso resolver essa integral. Por quê? Porque a integral do contorno fechado aqui, né, é justamente o contorno da curva. Se é um círculo, né, o perímetro de um círculo é 2πr. Então, eu não estou precisando resolver aqui essa curva, né, essa integral aqui. Então, é justamente essa integral é o comprimento da minha curva amperiana, aonde Rzinho é o raio da curva amperiana. Dessa forma, né, a gente tem aí que o B 2πr é μ0i, né, que é a relaçãozinha da minha lei de Ampère, e aí o 2πr passa dividindo. Né? Então, tem aqui meu campo magnético é μ0i sobre 2πr do lado de fora desse fio retilíneo, que é exatamente a mesma expressão que a gente encontrava lá pela lei de Biot-Savart. Né? Na lei de Biot-Savart tinha um cálculo de integral difícil, eu tinha que fazer ali a relação do produto vetorial, etc. e tal. Então, ficava um pouco mais complicado. Como aqui a gente tem esse exemplo de simetria, né? Então, a minha lei de Ampère recupera exatamente a expressão de Biot-Savart, assim como valia, né, no caso da lei de Gauss, recuperando os exemplos lá do campo elétrico. Beleza? Tudo bem? Dando sequência aqui, ó. Um outro exemplo agora, né? Então, agora eu vou pegar um fio, de novo, percorrido por uma corrente, só que agora eu quero calcular o campo magnético numa região interna e numa região externa. Né? Então, tá aqui o meu fio, né? O fio é essa curva azul que eu estou fazendo. Então, eu vou pegar agora o cálculo do campo magnético numa região interna, que seria essa curva laranja aqui, ó. Ok? E depois eu vou calcular numa região externa ao fio. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, o Rzinho é o raio da curva de Ampère. E o Rzão é o raio do fio. Ok? O raio do fio é uma constante. Né? O raio da curva de Ampère ele pode variar, porque a curva pode ser tão grande quanto eu queira ou tão pequeno quanto eu queira. Beleza? E aí, o que a gente tem agora? Né? Eu vou estar calculando agora a lei de Ampère. Né? Então, o B escalar ds, né, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, né, ele é justamente o comprimento da curva, 2πr. Então, essa primeira parte da lei de Ampère, né, que é a parte da esquerda ali, eu já tenho calculado. Né, ela sempre vai ser B, o 2πr, né, vai ser positivo ou negativo, dependendo do sentido de integração. Aqui, de novo, eu estou escolhendo um sentido de integração que está coincidindo com um elemento de comprimento. Né, então, o ângulo zero, cosseno de zero valendo 1. Só que agora eu tenho o seguinte, a minha lei de Ampère, a corrente envolvida agora, ela vai mudar. Né? Por quê? Porque nessa primeira etapa, eu estou pegando aqui essa região, esse contorno, aonde eu não estou pegando o fio inteiro. Né? Então, a corrente envolvida não é a corrente inteira que está passando no fio, ela é apenas um pedaço, ela é proporcional. Então, para fazer isso, eu preciso usar aquela relação de densidade de corrente, né? Que nós vimos aí lá na aula de corrente elétrica. Então, a minha densidade de corrente, né, o J,
é a corrente pela área. Então, eu vou fazer uma relação de proporção, né? Imagina que esse J é constante, né, ao longo aí. Então, tem uma densidade uniforme de corrente ao longo do fio. Então, significa que o J total, né, seria aqui o J total, ele vai ser igual, né, ao J envolvido. Então, o J total é a corrente total pela área total, e o J envolvido, né, é a corrente envolvida e a área da curva amperiana. Ah, professor, mas você estava falando de superfície, agora você está falando de área, né? Só estou falando de área porque eu estou relacionando agora a corrente envolvida, e a corrente envolvida está relacionada com a densidade de corrente, que, por definição, é a corrente pela área. Então, quando eu faço essa relaçãozinha aqui, ó, né, a minha área total é o π Rzão quadrado, né, e a minha área amperiana é o π Rzinho quadrado, né, que é justamente o raio da superfície de Ampere. Então, a minha ideia é encontrar a corrente envolvida. Isolando os termos, né, eu passo o πrzinho multiplicando, né, então ficou πrzinho vezes a corrente, dividido por πrzão quadrado. Né? Então, de novo aqui, Rzinho, raio da curva, Rzão, raio do fio. Fazendo isso, né, ó, o lado esquerdo da superfície da lei de Ampere ficou B2πr, e o lado direito ficou μ0, né, e aqui estava a minha corrente envolvida. Izinho, πrzinho quadrado, dividido por πrzão quadrado. Ou seja, quando eu passo esse 2πr dividindo, né, ó, dá para cancelar aqui esse r, esse r quadrado, e aí o meu b ficou μ0i 2πrzão quadrado vezes rzinho, ok? Note que se, por exemplo, o meu rzinho for igual a rzão, né, eu vou recuperar aí a lei de Ampere que a gente acabou de ver no exemplo anterior, né, ali que era a situação da lei de Biot-Savart. Então, aqui eu estou calculando para um pedaço interno, e agora, acho que não tem o exemplo do pedaço externo aqui, era só o pedaço interno. Beleza? Tudo bem? Vou fazer um outro exercício agora, né, onde o meu J não é constante. O que vai acontecer agora se o J não é constante? Então, imagina aqui que eu tenho a seção reta de um cilindro longo, oco, de raio interno Azinho 2 centímetros e raio externo Bzinho de 4 centímetros. É basicamente essa ideia que está aqui, ó. É que eu estou circulando em preto. Então, esse é o raio interno Azinho e esse é o raio externo Bzinho, ok? O cilindro conduz uma corrente para fora do plano do papel, né? Ou seja, apontando aqui para fora da nossa tela, e o módulo da densidade de corrente da seção reta é dada por JCr², aonde o C vale 3 vezes 10 a sexta ampere metro a quarta. Ok? Então, o J, agora, a minha densidade de corrente não é constante. Significa o quê? Que esse J ele está aumentando conforme o raio aumenta. Então, significa que na parte mais interna desse cilindro, eu tenho menos corrente. E na parte mais externa do cilindro, eu tenho mais corrente. Né? Então, a densidade aumenta conforme o raio aumenta. E aí a pergunta é, qual é o campo magnético no ponto que está situado a uma distância R, 3 centímetros do eixo central do cilindro? Né? Então, basicamente, ele quer que a gente calcule o campo magnético numa região que está passando aqui no meio. Né, que seria aí essa curva vermelha que eu estou circulando, ok? Então, eu escolhi essa curva amperiana, já estou escolhendo o sentido dela arbitrariamente horário, né? Percebo os sentidos aí horário. Então, significa que eu tenho que calcular essa corrente envolvida que está aqui dentro. Né? A corrente que está aqui fora não me interessa, ok? Então, eu tenho que calcular essa corrente envolvida. Então, o primeiro cálculo, né, é justamente esse, da corrente envolvida aí entre A, né, que é a minha área aqui, meu raio interno, e o Rzinho, que é o raio aí da minha curva amperiana. Então, a minha corrente, né, como a gente tem aí corrente envolvida, é integral de J dA, eu vou estar integrando de A até R, certo? O J vale CR², e o elemento de área, né, para coordenadas aí circulares, polares, vale 2πr dr. Então, o 2π e o c são constantes, eles saem para fora da integral. Eu vou estar integrando r dr, r ao cubo dr, né, de a até r. Essa é uma integral de polinômio, então ela é fácil de fazer. Né? Temos aí um r à quarta sobre 4, né, um 2πc constante, valendo de rzinho até a. Quando eu faço aí limite de cima menos o limite de baixo, a gente vai encontrar que essa corrente envolvida vale π constante, né, r à quarta menos a à quarta sobre 2. Então, aqui já temos aí a nossa corrente envolvida calculada.
Uma vez calculada a corrente, né? Então, agora eu aplico a lei de Ampère. Então, está aqui a minha corrente envolvida, que calculamos no slide anterior. O sentido de integração, né? Eu escolhi o sentido horário, ok? Então, justamente aí, para dar um valor negativo de propósito, né? Então, justamente para eu ter aí um ângulo de 180 graus, né? Entre o B e o DS, na hora de estar calculando aqui o meu produto escalar. Então, o DS, ele é o comprimento da curva, né? De novo, é um círculo, então, a integral fechada da curva 2πr. Então, eu vou ter aqui o 2πr passou dividindo, né? Então, eu já cancelei aqui o π com esse π. O 2 com o 2 aqui, ó, eles multiplicados viraram 4. Né? E o Rzinho passou dividindo aqui. Né? Então, eu tenho justamente aí essa relação da já multiplicada, né? Passando aí o 2πr dividido. Então, substituindo os valores depois, né? Está aqui o meu constante I0. Aqui aquela constante C, que foi dada no enunciado. Né? 4, né? Vezes o Rzinho, vezes aí o Rzinho a quarta, menos o A a quarta. Toda essa conta aí vai dar menos 2 vezes 10 a menos 5 teslas, né? E com a minha corrente aí, ela vai ser positiva no caso, né? A corrente para fora do plano, o B vai estar girando no sentido anti-horário, então significa que eu apenas escolhi o sentido arbitrário oposto. Né? Então eu posso apenas inverter o sinal e o meu B fica aí positivo, 2 vezes 10 a menos 5 teslas. Maravilha? Tudo bem? Continuando a nossa aula aqui, né, eu vou falar agora sobre solenoides e bobinas. Né? O que é um solenoide ou uma bobina? Né? Basicamente, é um fio enrolado, né, num formato aí cilíndrico, certo? Quando eu tenho solenoide, quando eu tenho bobina, esse elemento de circuito, né, que a gente vai chamar de indutor, ele serve justamente para criar um campo magnético dentro do meu circuito. Né? Então, imagina aí que eu tenho N espiras enroladas percorridas por uma corrente. Então, aqui, ó, a minha corrente vai estar circundando esse fio, né, de maneira espiral aqui. Então, se eu pego esse pedacinho aqui, por exemplo, ó, a corrente está entrando no plano. E se eu pego esse outro pedacinho aqui, a corrente está saindo do plano. Né? Então, essa é a ideia justamente aí desse solenoide ou dessa bobina. Num solenoide ideal, né, o comprimento do solenoide ele é muito maior do que o diâmetro. Okay? E o número de espiras, né, ele vai influenciar também aí. Só para a gente ter uma ideia como é que funciona o campo magnético para um solenoide, né? Então, aqui é uma visão de cima, né? Então, imagina que eu passei aí um eixo cortando no meio, aqui, ó, esse solenoide, e eu estou olhando, né, fazendo aí um olhinho, né, na parte de cima aqui desse solenoide. Então, quando eu olho para cima, olha só, a corrente ela está saindo daqui, ela percorre essa região e entra aqui, ok? O solenoide, ele continua, né? Ele passa aqui por baixo, né? Então, como se eu estivesse passando por baixo aqui, ó. Né? Aí a minha corrente, ela sai daqui e entra aqui de novo. Aí, novamente, meu solenoide passa por baixo, né? Aqui, ó. Aí a corrente, ela sai e chega aqui de novo, né? Então, saiu, entrou. Aí o solenoide vem, passa por baixo de novo, né? A corrente sai e chega aqui novamente. Então, perceba que a corrente está sempre saindo nas partes de cima e sempre entrando nas partes de baixo, né? E o meu solenoide aqui sendo completado. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Aonde a minha corrente está saindo, o campo magnético, né? De acordo com a regra da mão direita, corrente saindo, campo gira no sentido anti-horário. Então, a gente tem aqui, ó, as linhas de campo girando aqui no sentido anti-horário. Nesse pedaço de baixo, a corrente está entrando. Quando a corrente está entrando, o campo gira no sentido horário, de acordo com a regra da mão direita. Então, aqui, ó, a gente tem justamente os sentidos horários. Ok? Então, de novo, sentidos horários nas partes de baixo, os sentidos anti-horários na parte de cima. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Esse pedacinho está para cima, que está relacionado com essa corrente aqui da esquerda. E esse pedacinho está para baixo, que está relacionado com essa corrente direita. Para cima e para baixo, como é a mesma corrente, ó, eles se anulam.
Aqui é a mesma coisa, ó, na parte de baixo. Esse pedacinho do campo está para baixo e esse pedacinho do campo está para cima. Eles vão se anular aqui fora. Ou seja, fora do solenoide, perdão, o campo magnético é zero. Né? E dentro do solenoide, o que vai acontecer? As linhas de campo, elas acabam se unindo, né? Porque todas aí vão estar num sentido preferencial. Então, é basicamente como se eu tivesse um rio de linhas de campo magnético dentro do solenoide. Né? Então, o princípio fundamental de uma bobina ou de um solenoide é gerar um campo magnético muito intenso na parte de dentro. Né? Ele funciona aí com a ideia de gerar um campo magnético num circuito com a corrente percorrendo ele. Né? Aqui a gente tem a ideia novamente, ó, olha só, aqui seria o solenoide de novo visto de cima, né? Ó. Então, o campo magnético dele aqui, ó, bem intenso na parte de dentro e do lado de fora, né, aproximadamente zero. Beleza? Então, essa é a ideia do nosso solenoide ou bobina. Para a gente ter uma ideia de como funciona aí a lei de Ampère para um solenoide, né? Então, imagina que eu estou usando essa relaçãozinha aqui, beleza? Ó, eu quero calcular o campo magnético no ponto P1, que está dentro do solenoide. Ah, que curva amperiana que eu vou escolher agora? Né? Então, eu vou escolher uma curva que tenha aí uma dada simetria, né? Que pegue uma parte de dentro e que pegue uma parte de fora. Então, a minha curva vai ser escolhida, né, conforme um retângulo que passa pelo ponto P1. Né? Então, o ponto P1, ó, ele estaria aqui, ó. Certo? Então, a minha curva amperiana é esse retângulo aqui de lado H. Né? H é essa comprimento aqui. Né? Foi colocado de maneira a obter uma simetria entre o lado de dentro e o lado de fora do solenoide. Eu poderia ter escolhido, né, ela aqui para a parte de baixo também, né, passando aqui pelo ponto 1. Então, eu tenho justamente essa relação aí de simetria entre o lado de dentro e o lado de fora. Só que o que acontece agora? Essa integral de contorno, aqui, meu B escalar ds, agora ela tem 4 contornos. O contorno de A até B, o contorno de B até C, o contorno de C até D e o contorno de D até A. Né? Então, eu tenho que calcular aí 4 pedacinhos de contorno. Né? Então, perceba que essa integral aqui, ó, B escalar ds fechada, ela vai ser um primeiro pedaço de A até B, um segundo pedaço de B até C, um terceiro pedaço de C até D e o último pedaço de D até A, fechando aí essa curva. Então, eu consigo abrir ela em 4 pedaços. Vamos analisar agora essas 4 integrais por pedacinhos. Né? Então, o primeiro pedaço, né, olha só, o campo magnético é essa linha em verde. Né? O meu elemento, né, o sinalzinho aí, a setinha, né, está na mesma direção. Né? Então, tem um ângulo zero aqui. Né? Então, o cosseno de zero no produto escalar vai dar 1. O ds, ele é justamente o meu elemento de comprimento, que é o lado h, né, que é o tamanho da curva, né, de A até B, ok? É o hzinho. Então, essa integral aqui vai dar B vezes h, né? Justamente aí que o elemento ds, né, quando eu integro ele de A até B, é o h, que é o comprimento aí dessa linha. No produto escalar, de novo, né, esse cara aqui vai dar 1, porque os vetores aí estão paralelos. Nesse pedaço, CB, o que vai acontecer? Ó? Olha só, o meu comprimento, ele está para cima, de B até C. E o meu campo magnético, ele está para frente. Então, o ângulo entre o campo magnético e o comprimento é 90 graus. Como eles são perpendiculares, né? Quando eu abro no produto escalar do cosseno, isso aqui dá zero. Né? Então, essa integral dá zero. Nessa curva aqui de cima, né, eu teria aí, né, a relação do elemento ds, que está apontando para a esquerda, certo? E o meu campo magnético para a direita. Né? Eles têm aí um cosseno de 180, que seria menos 1. Porém, eu estou do lado de fora do solenoide. Do lado de fora do solenoide, o campo é zero. Né? Então, toda essa integral aqui, ela é zero. E no último pedacinho, né, que a gente tem aqui, que é o dA, eu vou ter de novo a relação aí, né? O D está para baixo, né? O campo magnético para a direita. Eu vou ter uma ortogonalidade entre os dois, ok? E aí, o produto escalar, né? Com o cosseno de 90 vai dar zero. Então, esse pedaço aqui também vai dar zero. O que sobrou para mim? B vezes H. Né? Então, o lado esquerdo da lei de Ampère vai me dar justamente B vezes H, que é o que está aqui.
E o lado direito da lei de Ampère, né, ó, M0, corrente envolvida. A corrente envolvida é a corrente que está aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, apenas. Certo? Então, ela é o H, que é o comprimento, o N, que é o número de espiras, né? No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espiras, né? E na hora que eu faço a relação, né, ó, esse H pode até acabar cancelando com esse Hzinho aqui, né, porque na verdade ele vai independer, né, dependendo aí se eu aumento ou diminuo a minha região de ampere, né, ele tanto faz, na verdade, e o campo magnético vai dar μ0 e N, né, que é para um solenoide ideal, dependendo da corrente e do número de espiras que eu estou pegando na relação aí pro solenoide. Beleza? Fazer um outro exemplo para finalizar a nossa aula. Né? Imagina que eu tenho um solenoide de comprimento L, 1,23 metros, um diâmetro interno Dzinho de 3,55 centímetros e uma corrente I de 5,57 ampere. É formado por 5 camadas de espiras cerradas, cada uma com 850 espiras. Né? Basicamente, é como se eu tivesse 5 espiras, 1, 2, 3, 4, 5, e em cada uma dessas espiras eu tenho 850 enroladas. Então, é 5 vezes 850, que seria o meu N. Né? É justamente um círculo, e dentro desse círculo eu tenho enrolados em volta, ok? Essa é a ideia. Acho que eu não tenho nada, um anel aqui perto de mim aqui. Deixa eu ver, eu tinha as coisas próximas. Acho que não... Está faltando aqui, mas acredito que deu para pegar a ideia, né? Você tem aí justamente a espira, e dentro dessa espira você tem fios enrolados ao redor dela, ok? Então, o campo para o solenoide ideal, a gente acabou de ver no slide anterior, né? Ó, μ0 e N, né? Então, não depende do diâmetro, vai depender apenas aí do número de espiras, ok? E aí, então, eu vou só substituir, ó, μ0 e N, então tá aqui o meu 4πy0, né? 4π vezes 10 a menos 7, que é o valor de μ0, o I, que é o valor da corrente, né? E o N, né, ó, ele vai estar dependendo aqui justamente da relação 5 vezes 850, e eu vou dividir pelo L, né, que é o comprimento aí do solenoide, justamente para ter uma, que a gente chama de densidade de espiras, ok? Então, fazendo a continha, ficou aí, ó, aproximadamente 24,2 militeslas. Beleza? Então é isso, né? A gente falou aí sobre lei de Ampère, as relações do eletromagnetismo, simetrias e o produto escalar para campo magnético. E também aí apresentamos a ideia de solenoides. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até a próxima.